Olá, então vamos começar mais uma prova, né, da preparação para a Olimpíada Brasileira de Matemática. A prova escolhida é a prova de 2022, né, da primeira fase. E na questão 1 a gente tem: as vagas de um estacionamento estão numeradas de 1 a 99. Todas as vagas com número ímpar estão ocupadas e as demais estão vazias. Quantas vagas estão ocupadas? Então a gente vai pensar um pouquinho aqui. Se nós temos 99 vagas menos uma, e nós dividimos esse valor aqui por 2. Então, nós vamos ter 98 dividido por 2. Por quê? Porque é o número de quantidade de vagas que são pares, não vagas que são ímpares, é o número de vagas que são pares. Tá? 98 dividido por 2, a gente vai ter aqui 4 vezes 2, 8, sobra 1, 18, 49 vagas, certo? Então, a gente tem 99 vagas, menos 49 vagas que são pares, né? E sobra pra gente aqui, então, 50 vagas, certo? Então, essas 49 vagas que têm os números pares, não é a quantidade de vagas que eu quero as que estão ocupadas, e as que estão ocupadas são números ímpares, o que resulta aqui, como resposta correta, a letra C. No próximo exercício, a gente tem: em cada partida de um jogo disputado por 2 jogadores, há sempre um vencedor, ou seja, não há empates. Cada jogador começa o jogo com 100 pontos. Quem vence uma partida soma 5 a seus pontos, e quem perde uma partida subtrai 2 de seus pontos. O jogo termina quando a soma dos pontos dos 2 jogadores passar de 300. Após o encerramento do jogo, quantas partidas foram realizadas? Então, a gente vai pensar aqui, olha só. Nós temos jogador 1 mais jogador 2, cada um começa com 100 pontos. Então, somados, ele já tem 200 pontos. A partida termina quando passar de 300. Então, se eu fizer 300 menos 200, o que está em jogo mesmo, de verdade, né? São aí 100 pontos, certo? Deixa eu só registrar aqui. 100 menos 200, nós temos 100 pontos. Tá? Só que aqui tem o seguinte, olha só. Não há empate. Quem ganha soma 5, quem perde subtrai 2. Então, cada partida, somando os 2 pontos dos jogadores, vai valer apenas 3 pontos, certo? Lembrando que eu tenho que somar no final aí um pouquinho mais de 100, né? 100 vai dar 300. O jogo termina quando der mais do que 300, né? Então, se eu olhar aqui, o próximo número é 101, só que o 101 não dá para dividir por 3, porque não é múltiplo de 3, ó. 1 mais 0 mais 1 é 2. A gente faz aquele esquema de divisibilidade por 3. 102, 1 mais 0 mais 2, 3. Então, esse número, 102, é um múltiplo de 3. Então, ao dividir 102 por 3, 3 vezes 3, sobra 1, 2, 4, 0. Então, cada partida vale 3 pontos. Eu estou dividindo por 102, que é o número máximo de pontuação, que a gente vai chegar após 300, para passar 300 pontos. Então, a gente tem aqui 34 partidas, logo, letra D. Ok? Exercício 3. Os símbolos empregados na escrita musical indicam a duração de cada nota em relação ao semibreve. As durações correspondentes a alguns deles estão descritas na tabela abaixo. Então, eu tenho aqui que a semibreve tem uma duração de 1. A mínima é metade dessa duração. A semínima é 1/4 dessa duração da semibreve. E a colcheia de 1/8. Tá? Então, ela tem esses símbolos e essas durações de tempo. Qual é a alternativa em que a duração total das notas em relação ao semibreve é diferente das demais alternativas? Então, eu tenho aqui a semibreve, que vale 1, né? Lá na letra A, eu tenho 2 semínimas. Então, eu somo aqui, ó, metade mais metade vai dar 1, certo? Então, a letra A, ela é igual à semibreve,
tá? A letra B, a gente tem aqui, ó, uma semínima, né, que vale 1/4, mais uma, opa, 1/4, né, coloquei errado no meio, mais uma mínima, que vale, agora sim, vale 1 sobre 2, né, tá? Então, a gente tem aqui uma alternativa, letra B, 1/4, a gente tem meio, mais uma colcheia, que vale 1/8, certo? Então, eu tenho aqui 2 mais 4 mais 1. Lembrando que numa soma de frações, né, eu tenho que fazer o divisor comum entre eles, né, o MMC, achar o MMC, aliás, não o divisor, desculpa, o múltiplo mínimo comum. No caso aqui é 8, né, e eu faço a fração equivalente. Então, 2 mais 4 mais 1 é igual a 7/8. 7/8 não é igual a 1 inteiro, logo não é igual a semibreve. Eu já tenho aqui minha alternativa, tá? Porque ela é diferente da semibreve, ela não dá uma duração inteira. Já a letra C, ela é igualzinha a semibreve, ela é igual a 1, né? E se a gente for aqui, gente, ó, semínima, 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 né? 1, 2, 3, a gente tem 1/4. Aí a gente pega 1/8 mais 1/8, dá 1/4. Aqui também tem o valor de 1, tá? Então, ó, 1/4 mais 1/2, né? Temos 3, né? Depois a gente faz aqui 4 também. Tá? Então, a letra D e a letra E também correspondem ao mesmo tempo de duração da semibreve, tá? Nossa alternativa é a letra B. Para o exercício 4. Em seu espetáculo, o mágico disse para Fernanda: pense em um número, multiplique por 3, adicione 1, multiplique por 8, subtraia 2 e divida por 6. Agora me diga o número que você encontrou, que eu lhe direi o número em que você pensou. Que operações matemáticas o mágico pode fazer com o número dito por Fernanda para descobrir o número em que ela pensou? Então, vamos fazer aqui a expressão que o nosso mágico nos deu aqui, certo? Então, ela pensou num número, multiplica esse número por 3. Então, vai ser 3x. E vou adicionar esse valor por 1, certo? Depois, eu vou pegar esse valor, vou multiplicar por 8, certo? O resultado disso, eu vou subtrair por 2. E quando eu tiver toda essa informação aqui, eu vou dividir por 6, certo? Então, olha só, eu vou resolver essa expressãozinha aqui. Por quê? Ao resolver essa expressão, eu consigo reduzir ela de uma maneira que eu vou determinar qual que é o valor que está aqui, tá? Qual que é o número que a Fernanda pensou, certo? Então, olha só, 3x mais 1, não tem muito o que eu fazer com 3x mais 1, mas ele vai ser multiplicado por 8, então aqui vai ocorrer o quê? Uma distributiva, né? 8 vezes 3, 24x, mais 1 vezes 8, 8, certo? O resultado disso, menos 2, e dividir por 6, certo? 24x mais 8 menos 2, então só dá para fazer 8 menos 2, que vai dar quanto? Mais 6, não é isso? Tudo isso aqui dividido por 6. Eu posso até utilizar, né, quem lembra, colocar em evidência. O que é colocar em evidência? É a gente olhar todos esses fatores aqui, ó, 24x, 6x e 6x, e colocar o valor em comum que eles têm. Então, se a gente pensar, 6 e 6 é um valor comum, beleza. Só que o 24, se a gente for lá na tabuadinha do 4, ou da tabuadinha, se a gente for lá na tabuadinha do próprio 6 também, né? O que nós iremos encontrar? Tá? Nós iremos encontrar que, se eu colocar o 6 em evidência, tá? É a mesma coisa que eu pegar essas duas parcelas, 24x mais 6x, e dividir por 6. Por que eu vou dividir por 6? Porque lá na tabuada do 6, 6 vezes 4, 24. Então, se eu pegar 24 dividido por 6, vai dar 4x. Mais essa parcela 6 dividido por 6 vai dar 1, tá? Isso é quando a gente tem uma expressão e a gente coloca em evidência. E o 6 aqui embaixo? O 6 aqui embaixo não tem nada a ver.
tá? Mas por que eu faço isso? Porque dentro de uma multiplicação, tá? Na parte de cima de uma fração, e onde ele divide pelo mesmo valor, eu encontro uma divisão, ó. 6 dividido por 6 vai dar 1. Então, o que sobra aqui para mim, ó? 4x mais 1. 4x mais 1 vai ser o valor que a Fernanda pensou, tá? Então, vamos olhar no que nós temos aqui de resposta. Quais operações matemáticas o mágico pode fazer com o número dito por Fernanda para descobrir o número em que ela pensou, tá? Então, olha só, a gente vai ter que fazer o contrário disso aqui, ó. 4x mais 1, tá? Vou dividir aqui, ó. Então, 4x mais 1 é igual o número que a Fernanda pensou. Equação do primeiro grau, né? Então, tanto o 8º ano quanto o 9º ano já sabe fazer a equação do primeiro grau, onde a gente coloca todas as parcelas de número de um lado e todas as partes com letra do outro. Então, o mais 1 passa para o lado direito, fica menos 1, e o 4 que está multiplicando com o x passa dividindo, certo? E aí a gente encontra o número que a Fernanda pensou. Então, lá na letra A, a gente vai subtrair 1 e em seguida dividir por 4. É exatamente o que está aqui, ó. Vou pegar esse número que ela pensou, vou subtrair por 1 e dividir por 4. Pronto, já achei. Tá? Ela vai dividir por 4? Não. Ela vai subtrair por 2 e em seguida dividir por 6? Não. Vai dividir por 4 em seguida subtrair 1? Tá? Não, também. Vai subtrair 4? Não. Tem que tomar um pouco de cuidado aqui, porque a letra A e a letra D, ela pode gerar dúvidas, tá? Mas lembrando a ordem que a gente foi colocando aqui de acordo com o que o nosso mágico foi falando. E lembrando também das ordens das operações que a gente faz numa expressão numérica. Lembrando, a gente sempre faz multiplicação e divisão primeiro e depois a gente faz adição e subtração. Por que eu subtraio 1 antes de dividir por 4? Tá? Porque quando a gente entra nessa parte aqui da equação e a gente coloca as coisas em ordem, onde a gente coloca todos os seus números de um lado, né? E depois a gente isola o x, né? Esse 4 está multiplicando, passa dividindo, a gente encontra então que ele está no formato fracionário, onde a gente tem que resolver primeiramente a parte de cima, que é um numerador, e depois resolver a parte de baixo. Na parte de cima não tem continha de multiplicação e divisão. Na parte de cima, no numerador, só tem continha de menos. Então, a primeira coisa que a gente faz, a gente subtrai o número que a Fernanda pensou por 1, e em seguida a gente faz, então, a fração, a divisão por 4. Certo? Ok? Então, vamos lá, exercício 5. Morgana escolheu 6 números inteiros positivos e diferentes entre si, cuja soma é 220. Qual é o maior número que pode aparecer dentre os números escolhidos? Então, a gente tem aqui números inteiros positivos, começa lá então com 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante, tá? Então, a gente vai somar esses valores. Se a gente somar 1 mais 2 mais 3, ó, 1 mais 2 mais 3 mais 4 mais 5, nós temos 15, certo? E ela escolheu 6 números. Então, se a gente escolhe os menores valores, 1, 2, 3, 4, 5, para chegar em 2020, é só fazer 2020 menos 15. 2020 menos 15 vai dar 2005. Lembrando, né, que 2005 seria o 6º número inteiro positivo entre si, que ela vai somar. Então, qual é o maior número que pode aparecer dentre os números escolhidos? 2005, que é a letra B, certo? Espero que você continue com a sua preparação para ser um medalhista olímpico e até o próximo vídeo.